Bom, então agora nós vamos começar a parte de estudo propriamente dito, para a gente poder entender um pouquinho mais as nossas bases teológicas, né? Essas afirmações do chamado irrevogável de Deus para Israel e outros aspectos. Nós precisamos saber por que nós cremos assim. Isso aqui não é uma coisa arbitrária, isso aqui é coisa baseada na palavra de Deus. Eu vou tentar falar um pouquinho. Quem me conhece, quem conhece os estudos sistemáticos, sabe que eu levo 3 aulas para falar de um versículo. Então, hoje eu vou falar em 40, 50 minutos sobre o plano eterno de Deus. Como que eu vou fazer isso, né? Impossível. Ok, o plano eterno de Deus. Tem muitas maneiras diferentes de definir o plano eterno de Deus. Toda tentativa de definir em poucas palavras, principalmente quando a Bíblia não traz uma definição, por exemplo, como é que você define o reino de Deus? Tem alguma definição na Bíblia de reino de Deus? Se você não tem uma definição na Bíblia, a sua definição sempre vai ser incompleta. Ok? Então, nós podemos até fazer umas definições, tentar sintetizar, mas sempre vai ser uma tentativa humana de colocar na nossa caixinha o que Deus realmente quer expressar. Se não tem uma definição bíblica, o que é igreja, o que é reino de Deus, o que é fé, o que é graça, se não tem uma definição bíblica, nós vamos tentar achar uma, mas provavelmente nós vamos criar uma definição incompleta. Então, o que nós queremos é tentar ver um pouquinho, isso, claro, nunca é completo, mas nós queremos tentar entender um pouquinho sobre o que é o plano eterno de Deus, porque o que Deus realmente está querendo, o que Deus está procurando, o que Deus deseja fazer desde o início. E uma das coisas que eu gosto muito de enfatizar é que Deus nunca começa algo e deixa incompleto para depois começar um outro projeto. Todo mundo entendeu isso? Deus nunca começa algo. Tudo bem, ele começou algo no Jardim do Éden, o homem não deu seguimento, não deu sequência no plano de Deus, mas Deus nunca vai abandonar o plano original. Então, toda a história da Bíblia é como Deus vai conseguir o que Ele quis desde o início, porque Deus não impõe, Ele faz as coisas através de nos conquistar, Ele tem uma maneira diferente de fazer as coisas do que a gente muitas vezes entende, mas Ele vai conseguir o que Ele quer. Tem alguma dúvida sobre isso? Deus vai conseguir o que Ele quer. A pergunta sempre é se eu vou fazer parte. É uma outra história. Mas que Deus vai conseguir o que Ele quer, Ele vai conseguir. Então, nós queremos ter, em toda essa história de judeus e gentios, Israel, e como é que nós entramos no plano de Deus, nós queremos rapidamente passar pelo propósito eterno de Deus. Mais um. Então, normalmente nós colocamos a história da Bíblia em 4 pontos principais: criação, queda, redenção e consumação. Você tem alguma ideia de como a Bíblia é dividida nessas 4 partes? Qual dessas partes? Está no diagrama, né? Não estou fazendo uma pergunta que está na cara aí, né? Se eu tivesse colocado só 1, 2, 3, 4, talvez eu teria que pensar um pouquinho mais. Mas qual a parte dessas 4 aí que ocupa a maior parte da Bíblia? Redenção. Redenção. Mas vamos só pensar aqui. Qual a parte da Bíblia? Claro que existem referências em outras partes da Bíblia. Mas pegando a Bíblia, começando em Gênesis, né, e indo até Apocalipse, qual a parte da Bíblia que fala sobre criação? Gênesis 1 e 2. Tá? Criação. Qual a parte que fala sobre a queda? Apesar de queda não ser uma palavra bíblica. A Bíblia não usa a palavra queda, mas é uma palavra que, assim como trindade, não existe trindade na Bíblia.
mas são palavras que a gente usa, que traduzem um conceito que nós temos. Onde que está a queda na Bíblia? Gênesis 3. E continua, né? Gênesis 4, até, vamos dizer assim, capítulo 11, está falando sobre quedas progressivas, dilúvio, Torre de Babel, etc. A partir de Gênesis 12, até chegar em Apocalipse, está falando de redenção. Então, deu para sentir. Claro que existem profecias que falam da consumação, né? Existem outras partes da Bíblia que vão falar também de consumação, não é só Apocalipse. Mas deu para você ter uma ideia assim, de que a Bíblia trata quase na sua totalidade da história da redenção. E essa história da redenção é dividida entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Então, vamos passar rapidinho, só quero dar uma visão para vocês. Vamos lá. Então, aqui, o que Deus queria na criação? O que Deus queria na criação? Então, você tem o homem e a mulher no centro. Esse é um padrão que acompanha na Bíblia inteira, que Deus não pensou, eu quero fazer uma coisa na terra inteira. Deus não faz as coisas por atacado. Isso é muito óbvio, que todo mundo sabe. Tinha um jardim na terra e Deus falou, tinha o primeiro casal e era para multiplicar, encher a terra e tal. A gente conhece essa história, então a gente não para pensar muito. Mas toda a história de Deus, com Adão e Eva, com Abraão, com Jesus Cristo, com a igreja, toda a história de Deus começa com uma pequena base. A partir daquela base que ele vai alcançando o restante. Deus não faz as coisas por atacado. Deus não pega a nação do Brasil e fala assim, nós vamos implantar o reino de Deus no Brasil, por atacado na nação inteira. Não é assim que acontece. Deus sempre vai começar com um núcleo, com uma base, a partir daquela base, através de relacionamento e muitas coisas envolvidas nessa estratégia de Deus. Mas o que Deus queria com o homem lá nessa criação? Né? Esses aspectos eu estou colocando 4, isso não estou querendo dizer que são os únicos 4, talvez você vai lembrar de alguma parte que não está aí, mas eu resumi assim, o propósito de Deus na criação, porque lembra, Deus não começa um projeto sem ele ter em mente, claro que Deus sabia quais eram os perigos, claro que Deus sabia em que ele estava se metendo, né? Quando o casal vai ter o primeiro filho e o segundo também, você não sabe no que você está se metendo, né? Você não sabe, né? Ninguém sabe, mas você sabe que é um enorme projeto, você tem noção disso. Então, Deus sabia que ele estava iniciando um projeto que envolveria sofrimento, que envolveria frustrações, que envolveria fracassos. Deus sabia. Mas o que Deus queria? Porque nossa premissa é, Deus não vai abandonar seu projeto. Não é assim, não deu certo com Adão, vamos começar com Noé. Não deu certo com a descendente de Noé, vamos começar de novo. No Velho Testamento eu fiz alguma coisa com Israel, não deu certo. Vocês viram onde nós estamos chegando? Não deu certo com Israel, vamos na igreja. Se é desse jeito, eu diria que não está dando certo com a igreja. Se é assim que Deus faz, ele descarta e começa de novo, eu já vou dar uma dica para Deus. Deus, acho que não deu certo. Vamos começar outra. Mas não é assim. Tudo tem uma continuidade e Deus não abandona o seu projeto inicial. Então, você tem que o homem e a mulher foram criados na imagem de Deus. Isso significa que Deus se revelaria através do homem e da mulher. Eles iriam multiplicar-se e encher a terra. Então, a terra não estava dominada, não estava sujeita, não estava em harmonia, não estava representando o que Deus queria. Então, a partir do Jardim do Éden, eles levariam a imagem de Deus, eles levariam a expressão de Deus, eles levariam a criação maravilhosa, né, do jardim, eles iam cuidar da criação e expandir o Éden para toda a terra, e eles iriam formar uma base
na verdade, Deus já tinha uma base ali, mas eles estando ali no Jardim do Éden, eles formavam ali uma base que Deus vinha para falar com o homem e a mulher, ele vinha para conversar com eles, mas o objetivo dele, lógico que isso não está explícito nos primeiros capítulos da Bíblia, mas você vai entendendo isso, cada vez mais Deus vai se revelando, que o propósito dele é habitar com o homem, ok? Quantos conhecem tem uma expressão que tem quando fala assim, o santuário de Deus, Deus quer habitar, mas tem uma frase que é muito repetida na Bíblia, que mostra o desejo dele de habitar conosco. Alguém sabe qual é? Uma frase muito, muito repetida, ao longo de toda a Bíblia, não está nos primeiros 2 capítulos de Gênesis, né? Não, alguém começou a falar. Vocês serão o meu povo e eu serei, ou às vezes assim, eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. Que eu saiba, a primeira vez que ele fala isso mais claro em Êxodo 6. Mas ele fala isso também em Gênesis 17. Ele fala assim, né, Abraão, você vai se multiplicar e eu vou ser o Deus da sua descendência, né? Ok, então isso é a vontade de Deus e isso a Bíblia termina. Apocalipse 21, a nova Jerusalém desce e Deus fala assim, finalmente eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. Então isso faz parte desse propósito original. Então isso aqui é criação. O que eu quero mostrar de uma forma bem simples e bem rápida, passando assim, vamos passar para o próximo diagrama, que é da queda. O que aconteceu na queda? Estragou tudo, né? A queda foi uma coisa aparentemente muito simples, mas estragou tudo. Por quê? Onde vocês querem começar? Lá em cima, né? A imagem de Deus. Uma das coisas assim, que chama muita atenção quando você está lendo Gênesis Deus criou o homem à sua imagem, Deus criou a mulher, faz parte do homem, fazia parte da imagem de Deus. Em Gênesis 1 fala assim, homem e mulher os criou, os dois na imagem de Deus. E aí quando eles saem do Éden, capítulo 4, depois tem Caim e Abel, mas depois quando nasce Sete, fala assim, Sete nasceu de acordo com a imagem do Pai, né? Não de acordo com a imagem de Deus. Então, nós sabemos muito bem, não vou entrar nos pormenores, tem muitos reflexos. O homem pecador tem imagem de Deus? Claro que tem. Né? Claro que nós trazemos resquícios, claro que existe a imagem de Deus que faz parte, mas nós perdemos a imagem de Deus como foi propositado desde o início. Então, perdemos a imagem de Deus. Encher a terra, como alguns falam, assim, é a única coisa que o homem conseguiu fazer, né? Que encheu a terra, mas só que no tempo do dilúvio, por exemplo, diz que encheu a terra de maldade, né? Então, encheu a terra de maldade, né? Do Éden eles foram expulsos, né? Em vez de cuidar da criação e expandir o Éden, primeiro que o Éden sumiu, o homem foi expulso do Éden, mas o Éden sumiu. E em vez de cuidar da criação, o homem explora a criação. O Novo Testamento fala que toda a criação é sujeita à vaidade, né? E Deus se torna ausente, né? Deus fica lá no céu, nós não temos Deus formando uma base para poder habitar na terra. Então isso é a história da queda, ok? Vamos na próxima. Então agora vamos falar sobre redenção no Antigo Testamento. E só uma observação que eu acho que é sempre bom fazer. Lá no Jardim do Éden, quando Deus estava falando com a serpente, não foi nem quando Deus estava falando com a mulher, que podia ter sido, quando Deus falou com a mulher, falou assim, olha, você pecou, mas a sua semente vai vencer, estou prometendo para você. Não, foi quando Deus estava falando com a serpente, ele falou, vai haver inimizade entre a sua descendência e a descendência da mulher, mas a descendência ou descendente da mulher vai pisar, vai esmagar a sua cabeça e o descendente da serpente vai esmagar o seu calcanhar. Então nós temos desde o início, desde o Jardim do Éden, na Bíblia, no Novo Testamento, fala que antes da fundação do mundo,
Deus já tinha o cordeiro preparado para resolver o problema do pecado. Então, se Deus já tinha tudo isso preparado, essa é uma pergunta que não tem resposta, tá, gente? Não me procure. Amanhã vai ter uma sessão de perguntas e respostas. Não põe essa pergunta. Tá? Essa pergunta não vale. Mas a pergunta é, se Deus já sabia, né, ali no pecado, quando ele estava falando com a serpente, com a mulher, com o homem, se ele já sabia que a solução da redenção, a solução de tudo isso que nós vimos aí no diagrama anterior, que estragou todo o propósito de Deus, se Deus sabia que a solução para isso seria Jesus, o Filho dele, morrer na cruz, por que demorou 4.000 anos ou mais, não assim, pelas genealogias 4.000, mas pode ter sido mais, né? Por que demorou 4.000 anos? O que Deus está esperando? Já na primeiro descendente, a Eva, quando ela recebeu um filho, ela falou assim, Deus me concedeu uma descendência. O que a Eva estava pensando? É esse o descendente que Deus falou que vai vencer a serpente. Eu acredito que ela pensou isso. Quando Caim matou Abel, aí veio Sete e falou assim, não, agora que vem. E as sucessivas gerações, eles estavam sempre pensando, agora que vem. E Satanás estava de olho também. Será que é esse que vai pisar na minha cabeça? Então, sempre, a ideia é, vem aí. Mas não, demorou. Você pensa assim, eu tenho falado isso várias vezes, você pensa assim, Deus não tem problema com o tempo. Mas a gente tem. E Deus se importa com o nosso sofrimento. Você não pode falar que Deus não se importa com o tempo. Você não pode dizer que Deus está em outra dimensão, para Ele tanto faz 1.000 anos, como 5.000 anos, como 10.000 anos. Deus está envolvido, totalmente envolvido no nosso sofrimento. Se Deus esperou 4.000 anos, é porque Ele não podia fazer em 3.999. Agora, eu não sei dizer todas as razões por que Deus não podia, mas tem alguma coisa relacionada com esse diagrama. Porque está certo que Israel não cumpriu tudo que Deus queria, está certo que no final a solução vem de Deus, mas está certo também que dentro da estratégia de Deus, Deus não podia, não é que Ele não pode, mas dentro da estratégia dele, Deus não podia simplesmente mandar o filho dele para resolver o problema. Isso que eu quero que vocês vejam. Que dentro do propósito original, qual que é o propósito original? Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, sendo os instrumentos de Deus para fazer o que Deus queria desde o início, que envolve pelo menos essas 4 coisas que estou colocando aqui. Pode ter outras coisas também, mas eu estou agrupando nesses 4. Então, quando Deus chamou Abraão, Gênesis 12, Abraão, sai da tua terra, vai para um lugar que eu vou te mostrar, e ele dá a promessa para Abraão, você vai ver que tudo que estava, o que eu estou querendo fazer com esses diagramas, é mostrar que está tudo dentro do mesmo diagrama. Eu pedi um amigo para fazer esses diagramas para mim, e falei assim, tenho vários diagramas para você fazer. Ah, é? Vai levar muito tempo? Eu falei assim, não, você faz um e só muda as palavrinhas. O diagrama é o mesmo, né? Porque o propósito de Deus não muda. O propósito de Deus é o mesmo. Então, você olha para a promessa de Deus a Abraão, Deus está prometendo a Abraão que ele vai cumprir através de um descendente de Adão. Jesus também foi um descendente de Adão. Deus não estava recomeçando a humanidade com outro ser que não tem nada a ver com a nossa descendência, senão não teria esperança para nós. Deus pegou Abraão, Deus escolheu Abraão e deu uma promessa, e as promessas para Abraão implicavam em tudo isso aqui, a mesma coisa. Por quê? A descendência, eu estou dando isso aqui, é realmente uma visão
de águia. Assim, eu não posso te dar um monte de referências e bases bíblicas, é só você associar as coisas que tem na Bíblia que você vai lembrar, né? Israel, a descendência de Abraão. Então vamos começar lá em cima. Seria uma testemunha de Deus para todas as nações. Isso está em muitos lugares, mas especialmente em Deuteronômio 4. Que Deus falou através de Moisés, falou assim: todas as nações da terra vão olhar para vocês e vão dizer: que povo sábio, que povo diferente. Por que eles são sábios assim? Porque eles têm um Deus diferente. Porque eles manifestam algo diferente de todas as nações da terra. Não é ser diferente porque uns comem carne, outros não comem, uns fazem... Tinha lei sobre isso, mas o que eu quero que vocês vejam que não estava limitado a um costume, não é uma questão de cultura. Deus estava dizendo para o povo de Israel: todas as nações, vocês vão ser uma testemunha, vocês vão ser uma luz para as nações. Então isso é a imagem de Deus. É a imagem de Deus sendo restaurada. Que mais? Era para eles, eu vou chamar você, sai da sua terra, vai para uma terra que eu te mostrarei, e em tua descendência todas as nações da terra serão abençoadas. E também ele falou: você vai ter uma descendência como as estrelas do céu. Então, isso faz parte de encher a terra. Encher a terra, Deus não está interessado só em encher a terra em si, Ele está interessado em encher a terra com a sua glória, amém? Encher a terra com a sua imagem, encher a terra com a harmonia. Eu esqueci de notar assim, que lá no Jardim do Éden, o conjunto de todas aquelas condições no Jardim do Éden, é isso que se chama o reino de Deus. Por isso que não tem muito como definir o reino de Deus. O reino de Deus é tudo isso que Deus propositou no Jardim do Éden, em harmonia, a imagem de Deus, multiplicando os relacionamentos dentro da família, Deus habitando junto com eles. Tudo isso junto significa reino de Deus, ok? Não, por isso que não tem uma definição. Então, abençoar todas as nações. Agora, um ponto muito, muito central aqui. Para isso acontecer, para nós, hoje, igreja, gentios, nós achamos que esse negócio de terra prometida, uma nação, uma terra de Israel, uma nação lá, isso é coisa do passado. Hoje Deus não tem uma nação, apesar que tem algumas pessoas que ainda acham que tem um país, uma nação que vai ser tipo Israel antigamente, mas não vai ser. Então, nós achamos que essa coisa de ter uma terra assim, isso hoje é a igreja, tudo é espiritual. A igreja onde o povo de Deus está, Deus habita, né, nem nesse monte, nem no outro, Deus habita em espírito e em verdade. A igreja interpretou que tudo é meio espiritual, não tem nada muito concreto. Mas eu quero que vocês vejam, claro que no Velho Testamento isso é fácil de provar, mas é muito importante entender isso. Israel seria uma testemunha, Israel seria uma bênção a todas as nações da terra, se eles estivessem na terra prometida. Não teria como fazer isso. Tem testemunho, Daniel foi testemunha lá em Babilônia, mas o propósito de Deus para a nação não se cumpre sem o povo na terra prometida. É preciso ter um povo e é preciso esse povo estar numa terra. E isso é essencial, isso é Bíblia, e Deus nunca mudou isso. Deus nunca mudou. Então a gente precisa se firmar nessas coisas. Então, para Israel, o desenho é o mesmo. O que é Israel ali? É o Jardim do Éden. Então, Israel inclusive assim, né, existem controvérsias sobre isso, né?
Mas eu achei muito interessante, porque a gente sempre pensa, e acho que ninguém tem certeza absoluta, né? Mas a gente sempre pensa, porque em Gênesis 2 fala dos rios, né? Rio Eufrates, Rio Tigre e tal. Então, a gente sempre pensa, bom, ninguém sabe onde era o Jardim do Éden, mas era o Iraque. É o Iraque de hoje, né? A gente pensa assim que é o Iraque, né? Mas quando Deus falou, né, quando Deus expulsou do Jardim do Éden, eles foram para o Oriente. E quando Deus mandou Abraão sair, ele saiu do Iraque. Onde Abraão morava é a terra hoje do Iraque, Ur dos Caldeus. E quando Deus falou assim, sai da tua terra e vai para o lugar que eu te mostrar, ele foi, como nós sabemos, para Israel. E tem uma ideia de que assim, o Jardim do Éden era em Israel, por isso que ele voltou para lá. Se era ou não era, a geografia do mundo mudou muito, dilúvio, não sei o quê, muitas coisas mudaram, mas é uma ideia muito interessante. Mas seja literal ou não, Abraão foi para um lugar, e o que era essa terra que Deus prometeu para Abraão? Era uma terra que manava leite e mel. Era uma terra abençoada por Deus. Era uma terra, e tem outros textos nos profetas que falam que a terra de Israel se tornaria outra vez como o Jardim do Éden. Então, a ideia é que, a partir do Éden, a partir de Israel, toda a terra seria abençoada. Quando Deus perde o Éden, quando Deus perde Israel, ele não tem morada na terra, ele não tem. E um dos propósitos originais de Deus não vai se cumprir. Aliás, todos, né, são interligados. Então, Israel teria que ser como o Jardim do Éden, a terra prometida, até o início, o começo da restauração da terra. E quem vai para Israel hoje, olha para aquelas pedras, aqueles desertos, aquela coisa, e você pensa, Deus, eles, assim, muita gente vê com certeza, né, os judeus transformaram muitas daquelas regiões em irrigação, transformaram muita coisa, mas a terra como toda é muito seca. Mas você já pensou o que Deus vai fazer para restaurar esse lugar e a partir dali para restaurar toda a terra? É maravilhoso você pensar nisso. E Deus não desistiu. Se você desistir, eu sinto muito, mas Deus não desistiu. Deus não desistiu. Então, a terra teria que ser como o Jardim do Éden, o homem cuidando outra vez, assim como Deus queria no início. E claro que a coisa principal que Deus queria era que a terra de Israel fosse o lugar da sua habitação. E aí você começa a ver, e essas coisas, elas ficam escondidas. Quando Moisés foi para tirar o povo do Egito, ele falou assim, gente, vocês precisam, Deus falou, eu vou tirar vocês da escravidão e vocês vão fazer uma casa para mim na terra prometida. Ele não falou isso, mas ele queria isso. Quem entende isso muito é a mulher, né? Que a mulher não fala, né? O que ela realmente quer, né? Não sei se os homens já descobriram isso, né? Mas você não falou que queria isso. Mas se eu falasse, acabaria toda a graça, né? Deus é a mesma coisa. Deus não fala no início. Ele está buscando, Ele está conquistando. Mas está lá escondido. Em Êxodo 15, ele fala, no Cântico de Moisés, ele fala do monte, do santuário de Deus. Ele fala ali, mas as pessoas não percebiam. Aí quando chega Davi fala assim, sabe o quê? Eu estou com uma ideia. Eu estou com uma ideia que ninguém pensou antes. Eu estou originando uma coisa nova. Eu vou fazer uma casa. Vou fazer uma casa para Deus. E ele deve ter pensado, Deus vai vibrar. E Deus vibrou mesmo. Só que Deus mandou o profeta assim, não, fazer casa, coisa nenhuma. E eu li aquilo quantas vezes e ficava com dó de Davi. Eu falei assim, Deus, como é que o Senhor fala com Davi? Ele com
toda essa boa vontade, com todo esse anseio de fazer uma casa, e Deus fala assim, você não vai fazer uma casa. E por falar nisso, eu nunca quis uma casa. Lê lá em 2 Samuel 7. Deus fala, eu nunca quis uma casa. É verdade que Deus nunca quis uma casa? Deus ainda dá uma de assim, coitadinho de mim. Claro que Deus não fala isso, né? Mas Deus fala assim, eu nunca pedi, de onde que você tirou essa ideia que eu quero uma casa? Eu estou nesse tabernáculo que vai de lugar em lugar, eu estou que nem um nômade, não tenho lugar para morar, eu nunca pedi uma casa. Claro que o que Deus mais queria era uma casa. O que ele mais tinha, o que mais estava caminhando no Jardim do Éden, era uma habitação permanente. E, na verdade, quando Davi falou isso, Deus deu, não é você que vai construir a casa, mas depois ele fala assim, Davi, mas por que você falou isso? Eu vou fazer uma aliança eterna com você, aí não depende nem mais dos seus descendentes, se eles forem fiéis, se eles não forem, eu vou castigar, eu vou julgar, mas a minha casa com você, isso já é garantido. Porque, claro, Davi descobriu o que Deus queria. Ele não estava inventando uma coisa nova, né? Mas é isso que Deus quer. Deus quer a casa. Então, isso, gente, agora grave isso aqui. Eu quero que vocês vejam, tem a tragédia de criação e queda. A gente está passando muito rápido, vocês não estão sentindo a emoção, né? Mas a queda é uma tragédia, fala a verdade. Tudo que Deus projetou e planejou na criação, a queda desmanchou. Mostrei assim, tudo que Deus queria. A imagem, o Jardim do Éden acabou o sonho, acabou. É uma tragédia, mas tem uma outra tragédia. Claro que Deus está caminhando para o seu alvo, faz parte, Deus sabe. Deus sabia o que ia acontecer na queda, Deus sabia o que vinha depois. Mas vamos para o próximo, eu quero que vocês vejam uma tragédia. Isso aqui, gente, eu não estou falando que Deus perdeu o controle, eu não estou dizendo que Deus não ama a igreja, eu não estou falando que o tempo dos gentios não foi muito importante, mas eu quero que vocês sintam, isso aqui eu estou colocando meio numa, como é que eu posso falar assim, de uma luz meio radical, mas basicamente é isso. O que aconteceu com Israel? Sumiu, né? Sumiu. Isso aqui é a redenção no tempo dos gentios, ou seja, a partir da igreja. Israel sumiu. Está lá a igreja. Isso é teologia da substituição. A igreja tomou o lugar de Israel. E olha o que aconteceu. O que aconteceu com todos os propósitos? Teria que ter uma mudança. Deus estava querendo algo, né? Israel, tudo era visível, material, tinha a terra, tinha um templo, tinha coisas assim concretas, literais. Então a gente tem a ideia assim, não, isso era a Bíblia fala, né? Isso eram sombras, isso eram figuras, mas a realidade agora veio em Jesus. Mas o que aconteceu? O que tinha no lugar de salvação pessoal lá em cima? O que era para estar lá? Era para ser a imagem de Deus, era para ser a igreja, era para ser uma testemunha, mas a gente não quer ser testemunha, a gente quer, a evangelização está ali do lado. Eu não estou falando que a igreja não evangeliza, eu estou dizendo que a igreja, tem exceções, eu não estou falando que sumiu, ninguém mais durante a igreja demonstrou a imagem de Deus, eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que o tempo da igreja não foi importante, que Deus não desenvolveu várias coisas, mas eu estou falando de um modo geral. De um modo geral, a ênfase da igreja, ao invés de ser quando o Senhor me encontra, quando eu tenho uma conversão, eu quero estar na imagem de Jesus, esse foco foi perdido. Qual que é o foco? Eu quero ser salvo para ir para o céu. Então, a salvação pessoal substituiu, o objetivo é vocês verem como a teologia da substituição fez com que a gente perdesse de vista. Quando você estuda o plano eterno de Deus, eu acho que geralmente vocês não veem essas coisas aqui.
Porque a igreja estuda o plano eterno de Deus, são aspectos importantes. Eu não sei o que vocês já viram. Plano eterno de Deus, o que é? É ter comunhão. Plano eterno de Deus é ter muitos filhos. Faz parte. Plano eterno de Deus é... O que é o plano eterno de Deus? O que você entende com o plano eterno de Deus? A gente perdeu de vista aquilo que Deus queria na criação. Então, nós temos, no lugar de ter a imagem de Deus, nós temos salvação pessoal. No lugar de encher a terra com a glória de Deus, né, de levar realmente a bênção de Deus para as nações, nós tiramos das nações as pessoas, trazemos para o meio da igreja, e nossa intenção é evangelizar, pegar pessoas. Isso faz parte. Eu só quero que vocês vejam que isso não é completo. Nós estamos tirando pessoas das nações, colocando no seio da igreja, mas nós não temos a visão de abençoar as nações. Nós não temos a visão, isso vai acontecer plenamente antes da volta de Jesus? Não, mas isso tem que ser nossa visão, isso tem que ser nossa atividade. Então, no lugar de encher a terra, nós estamos tirando as pessoas para dentro do seio da igreja, e isso se chama evangelização. Em vez de nós cuidarmos da criação, claro que tem exceções, mas, em geral, a igreja não tem uma preocupação com a natureza, com a criação. Vocês concordam comigo ou acho que não é assim? A igreja não tem essa visão. A igreja tem a visão de que o mundo vai ser cada vez pior, vai ser dominado por Satanás, a igreja vai embora para o céu e o diabo pode ficar com a terra, porque, afinal de contas, eu não me importo mais com a terra, porque a gente vai embora. Né? É quando você... Sei lá, você está numa empresa, você quer que a empresa dê certo. Agora, quando você vê assim, não, parece que a empresa vai me mandar embora, aí você não tem mais, você não liga mais para aquela empresa, porque não tem envolvimento meu. Então, se eu não vou ficar aqui na terra, se o reino de Deus não vem para a terra, por que eu vou me preocupar com a terra? A terra está ficando cada vez pior, mais poluído, e eu não posso fazer nada. Aí Jesus vai resolver isso depois, ou vai acabar com a terra, mas existe uma grande indiferença em relação à criação de Deus. E Deus não vai morar na terra. A gente quer morar com Ele, mas a gente vai embora para o céu. Então, gente, eu estou simplificando. Eu sei que tem igrejas que não... que tem uma visão além disso. Eu não estou dizendo que ninguém tem, mas deu para entender o que eu quero fazer? Eu quero que vocês entendam que quando Deus fez um propósito na criação, Ele não desiste, Ele não desistiu daquele propósito. E isso tem muito a ver com o plano original para Israel. E é por isso que, como a gente falou na primeira parte, a igreja precisa acordar. Nós queremos nossos irmãos messiânicos, e não só os irmãos messiânicos, nós queremos a nação de Israel, nós queremos a restauração, nós queremos a conversão, porque se isso não acontecer, Deus não vai ter o que Ele procura desde o início. Agora, se você se contenta em ir embora para o céu, eu não posso fazer nada, mas Deus não se contenta. Deus não se contenta. E tem um problema, né? Que Deus vem para a terra, e se eu for para o céu, vai ter um desencontro, né? Então, né, tem um pequeno problema. Eu quero ficar com Deus no céu, mas se Ele vem para a terra, né, eu já estou dando a dica para muita gente. Se você quer ir para o céu, tem jeito. Tem jeito. Você tem que morrer antes de Jesus voltar. Aí, quando você morre, você vai para o céu para estar com Ele. É o seu tempo, é a sua oportunidade. Quer ir para o céu? Morra. Então, o coração, Davi tinha um coração, ele descobriu o que Deus realmente queria. Então, o meu coração, eu não estou querendo me envolver num novo projeto, eu não estou querendo mais trabalho, mais desafios. Muita gente está numa fase de vida assim que a gente quer assim, mais consolidar o que já tem, desfrutar os netinhos, a gente quer assim, uma vida mais tranquila. Não, Jesus precisa voltar, irmãos, Jesus precisa voltar.
Só que Jesus não pode voltar, porque não dá para ele voltar com essa situação. Ele falou que ia voltar para Israel, mas a igreja está ocupando o lugar, não está certo isso. Nós precisamos, não é que a igreja não vai fazer parte. Vamos lá para o próximo. Então, essa é a redenção antes da volta de Jesus, incluindo a volta de Jesus. Aí vai emendando uma coisa com a outra. Mas a igreja, como ela deveria ser, é judeus e gentios. Como nós vimos em Efésios 2, Deus quer um novo homem. Deus quer os gentios são muito importantes. Os judeus também não poderiam cumprir o propósito de Deus para eles sem que os gentios entrassem. Nós não estamos falando que os gentios não são importantes. Os gentios foram importantes, são importantes, mas os gentios agora precisam dos judeus, precisam da outra parte, porque senão não vai acontecer isso aqui. Como que nós vamos ver o propósito original de Deus se cumprir? Então, volta com Israel, volta a nossa visão. Gente, isso tem acontecido. Eu não estou falando de teoria, nós estamos falando de muita gente. Eu sou que eu posso testemunhar que, ainda que eu tivesse recebido o ensino, eu nunca aprendi, eu não precisei tirar da minha cabeça a teologia da substituição, eu não aprendi a teologia da substituição. Eu fui abençoado por ter um pai que me ensinou exatamente como está na Bíblia, mas mesmo assim, eu sou fruto também de uma cultura, de uma história da igreja, e muita coisa está mudando, Você muda a sua maneira. Eu indico todos os livros que estão ali na mesa, pode comprar todos, né? Mas tem um que é especial, O Único Rei, não foi escrito por um judeu, ele esteve aqui no Brasil recentemente, Samuel Whitefield. Ele escreveu esse livro, O Único Rei. É um livro maravilhoso que vai te mostrar como todas as promessas de Deus do Velho Testamento são confirmados no Novo Testamento. Então, é maravilhoso. Nós precisamos dessa união, nós precisamos dessa complementação. Então, com isso, nós vamos voltar a ter um testemunho. Esse testemunho envolve unidade, esse testemunho envolve ser transformado à imagem de Deus. Esse testemunho inclui tantas coisas. Irmãos, eu não sei, eu anseio pela volta de Jesus, mas eu anseio também para que Jesus volte. Em 2 Tessalonicenses fala que Ele vai voltar para ser glorificado nos seus santos. Não fala assim que Ele vai voltar para assim, pois é, gente, vocês tentaram, foi bom e tal, mas vocês não vão conseguir mesmo, deixa agora comigo. Ele vai ser glorificado. Ele vai ser glorificado no meio dos seus santos. Isso significa que o testemunho de Deus na terra. Eu estou ainda envergonhado, muito envergonhado, de usar o nome, seja qual for, evangélico, cristão, seguidor da Bíblia, seja qual for, eu ainda estou muito envergonhado. Não sei vocês. Eu estou envergonhado com nossa participação na política, estou envergonhado com nossa participação na sociedade, estou envergonhado com muitas coisas. E eu não estou falando de outros, eu estou falando de mim. Nós não temos o testemunho que atrai as pessoas a Jesus. Mas o testemunho vai fazer muita gente perseguir. Sim, vai fazer muita gente perseguir, mas não pelas razões que a igreja está sendo rejeitada e desprezada pela sociedade hoje. Não é por esse motivo, não. A igreja está sendo rejeitada, criticada, desprezada, como tendo alguma função na sociedade, por causa do nosso testemunho. Isso é forte. Então, a imagem de Deus precisa voltar. E nós precisamos dos irmãos messiânicos, precisamos dos católicos, precisam dos evangélicos, os evangélicos precisam dos católicos, os pentecostais precisam dos tradicionais, sim. Quantas vezes eu vi um desprezo, mas isso aí é o crente tradicional.
Terrível isso, nós precisamos, irmãos presbiterianos, irmãos metodistas, irmãos luteranos, irmãos anglicanos, tem coisas preciosíssimas para o corpo de Cristo. Nós precisamos desse testemunho. E aí sim, nós vamos abençoar as nações. Nós não vamos falar assim, bom, eu vou se tiver alguma vantagem, se dá para ganhar adeptos, convertidos. Claro que nós queremos que as pessoas nasçam de novo, mas nossa intenção é abençoar as nações. Nós precisamos abençoar, nosso chamado é abençoar. Antes, o mundo precisa sentir que a gente não está só querendo algo, nós queremos membros, nós queremos dinheiro, nós queremos poder, nós queremos influência. Não, nós queremos abençoar. Nós queremos abençoar as minorias, nós queremos abençoar os homossexuais, nós queremos abençoar as pessoas, nós queremos abençoar porque nós fomos chamados para abençoar. Esse é o nosso chamado. Se nós não estamos fazendo esse chamado, nós não estamos cumprindo a nossa missão. A comunidade dos remidos, restauração de Israel, isso tudo são coisas que são embrionárias, mas Deus quer fazer isso, e a nossa visão de que Deus vai habitar novamente com o seu povo na terra. Eu tenho duas coisinhas que eu quero falar antes de terminar. Uma, acho que eu não vou poder explorar muito, mas Deus, em Romanos 9, em outros textos na Bíblia, Deus fala que Ele escolhe instrumentos para cumprir os seus propósitos. E esse livro, O Único Rei, que eu estou indicando, me ajudou muito quando ele fala sobre eleição. Que quando a gente fala sobre eleição, a gente pensa muito sobre predestinação. Então, Deus já escolheu alguns para ser salvos e outros para não ser salvos. Então, o que a gente pode fazer? E mesmo aqueles que creem assim, acham que a gente precisa pregar o Evangelho, mas você fica assim meio... Para que eu vou pregar o Evangelho para alguém que Deus nem escolheu? Eu não quero entrar no mérito disso, toda uma teologia, tem problema da nossa mente, mas quando Paulo estava falando sobre eleição em Romanos 9, se você for olhar muito, ele não estava falando sobre salvação, ele estava falando sobre a escolha que Deus faz para que um povo, uma nação, uma pessoa, seja o instrumento de redenção. E essa escolha é soberana. É nesse sentido que Paulo fala assim, você vai reclamar com Deus? Se você vai chefiar um departamento e você precisa de assessores, você vai escolher as pessoas que você acha que vão ajudar você naquela função. Deus tem um projeto. Ele vai escolher quem Ele quer. E geralmente as escolhas de Deus causam bastante preocupação e bastante raiva. Por que Deus escolheu? Até hoje, assim, quando você pergunta por que o mundo odeia tanto os judeus, as próprias pessoas não entendem muito, mas a ideia é, vocês estão querendo ser mais do que os outros? Judeu não é mais do que os outros, mas ele foi escolhido, ele mesmo não teve como, ele não teve uma opção. Né? Tem um filme famoso que o pessoal sempre cita, né? Que é o Violonista no Telhado, que o cara passa por tanta coisa, que ele tem uma hora que ele grita para Deus, Deus, não dá para às vezes você escolher um outro e deixar a gente em paz? Não dá para você escolher um outro povo, ele mesmo não queria ser. E esse filme é, na verdade, um sentimento que muitos judeus têm. Eu não queria ser escolhido. Mas as escolhas de Deus são soberanas,
Não significa que só eles são salvos, não significa que são melhores, significa apenas que Deus quer usar como um instrumento. E quando você começa a olhar nas Escrituras, você vê, Deus fala lá em Gênesis 18, Deus fala assim, será que eu vou contar para Abraão sobre o que eu vou fazer em Sodoma? Eu escolhi para que ele ordene os seus filhos após dele. Depois no Salmo, assim, tem muitos textos que falam sobre isso, mas a escolha de Deus para redimir o mundo. Nós ansiamos pela volta de Jesus. Jesus vai trazer o reino, Jesus vai resolver tudo. Mas para que Jesus possa voltar, algumas coisas precisam estar nos seus devidos lugares. Tem vários aspectos para isso. Mas em Salmo 132 ele fala, porque eu escolhi Sião. Eu escolhi, é o lugar da minha morada. Deus não pode escolher Sião. A casa é minha, eu vou morar ali, eu quero morar ali. Então a escolha de Deus não bate com a nossa cabeça, mas as escolhas de Deus são irreversíveis. Ele escolheu a descendência de Abraão, ele nunca desfez essa escolha. Não são os únicos redimidos, ele incluiu a igreja, ele incluiu a gente. Nós somos aqueles ramos, tanto em Efésios 2, como em Romanos 11, os gentios ficam numa posição meio... A gente tem que ficar humilde, né? Porque, assim, antes vocês que eram gentios, vocês estavam sem as alianças, vocês estavam sem a comunidade de Israel, estavam sem Deus, vocês estavam cortados. Em Romanos 11, ele fala assim, vocês eram os ramos que não dava certo para enxertar. Nunca teria dado certo, vocês não são da oliveira. Vocês são da oliveira brava, não dá certo. Mas Deus, por sua misericórdia, enxertou a gente. Ele foi misericordioso com os judeus. Porque quantas vezes em Deuteronômio ele fala assim, não é por amor de vocês. Vocês não são melhores, vocês são um pouco piores, mas tudo bem, né? Não é por amor a vocês, assim, claro que é por amor a nós. Mas ele está dizendo assim, não é porque vocês são melhores. Não é por mérito. Não é por mérito dos judeus, não é por mérito dos gentios. Romanos 11 fala assim, Deus encerrou todos debaixo da desobediência, para que ele pudesse ser glorificado em todos. Mas existe uma escolha. Essa visão que você tem nos profetas, essa visão dos salmos, dos profetas e do livro de Apocalipse, essa visão de uma terra renovada. Eu sei que habitar com Deus numa nuvem do céu deve ser maravilhoso, mas ele tem uma coisa melhor ainda do que isso. Não é só ficar numa nuvem, é ficar numa terra renovada, é ficar numa criação restaurada. E envolve tudo isso aqui que Deus planejou desde o início. Vocês acham que o projeto original de Deus tinha defeito? Não tinha defeito. O projeto original de Deus é perfeito. Mas Ele falou, esse projeto só dá certo com a descendência de Abraão dentro da terra prometida, porque é lá que eu vou começar meu reino, é para lá que eu vou voltar, e eu não posso voltar enquanto isso não estiver no seu lugar devido. Então, a escolha de Deus é uma escolha irreversível, Ele tem as razões para isso, mas nós não vamos chegar lá sem respeitar a escolha de Deus. Então tem muitos e muitos textos na Bíblia que vão te mostrar que Deus escolheu Sião, que Deus vai habitar em Sião, e isso a igreja durante muito tempo espiritualizou. Sião não é Sião, Sião é a igreja. Nós vamos falar sobre isso amanhã. E o último ponto, a última coisa que eu queria observar, eu não fiz assim, na verdade está aqui, mas assim não fiz um outro diagrama, mas a consumação corresponde perfeitamente à criação original. Deus não vai perder nenhum detalhe.
E aí tem Isaías 11, a criação em harmonia, os animais não vão, nem os animais vão mais matar um ao outro, toda a criação em restauração. Você tem Deus habitando com o homem para sempre, todos os aspectos, o testemunho de Deus, toda a terra vindo para Nova Jerusalém. Então você tem um quadro que a gente poderia tomar muito tempo, mas eu sei que vocês conhecem essas passagens, e só queria dizer assim, que a consumação final corresponde perfeitamente. Todo mundo já viu, né, que Apocalipse corresponde a Gênesis, né? A árvore da vida, os rios, né? Tudo que Deus tinha planejado originalmente está lá no fim, porque o projeto dele vai dar certo. Amém? O projeto dele vai dar certo. Vamos orar? Senhor, nós queremos nos apresentar a Ti, Senhor. Ó Deus, nós queremos realmente que o Teu projeto dê certo. Que o Senhor coloque em nossos corações um desejo muito maior do que a minha vida dar certo, do que eu ser feliz para sempre. Isso vai acontecer porque perto do Senhor ninguém vai ficar triste. Todas as lágrimas serão enxugadas. Mas, Senhor, nós queremos que o Teu projeto dê certo. Queremos que a nossa vida sirva para contribuir para o Teu projeto, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que nesses dias e continuamente, que o Senhor nos chame, que o Senhor nos convoque, que o Senhor ó Deus, nos dê uma visão, uma missão, um propósito de vida. Se alguém não sabe por que o Senhor redimiu, por que o Senhor nos salvou, se alguém não tem um objetivo na vida, se alguém não descobriu o que é viver em função dos Teus objetivos, Senhor, enche o nosso coração nesses dias, dá-nos a Tua missão, porque a Tua missão enche a nossa vida, Senhor, e torna a nossa vida significativa, Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.